Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Muito bem-vindos a este Impressões. Eu começava talvez por falar um pouco dos protagonistas deste programa, começando pelas senhoras Madalena Vitorino, professora coreógrafa, programadora cultural. Fala-nos um pouco do seu percurso e como é que chegou até aqui ao Algarve. Então, eu sou uma mulher da dança, sou também uma pessoa muito interessada na relação que se pode estabelecer entre a arte e a sociedade. E a minha vida tem sido precisamente olhar para este binómio e ver como é que posso, seja aqui em Portugal ou noutros pontos do mundo, posso trabalhar este binómio aprendendo com ele e também oferecendo aos grupos, às pessoas, às circunstâncias onde trabalho, a possibilidade de se pensar como é que a partir desta relação entre arte e sociedade nós chegamos a um mundo melhor, a uma compreensão talvez mais certeira, mais ativa, mais atual daquilo que é a grande quantidade de enigmas e de perguntas que o mundo se põe hoje na evolução muito veloz que está a fazer. Muito bem, e o Giacomo, um italiano que escolheu Portugal para viver, programador cultural, diretor artístico. Como é que tudo isto aconteceu? Já são 20 anos que ando por aqui, que não é mal, tenho que dizer. Já sou português, já tenho um BI português, que me orgulho bastante. Começou aqui em Portugal, quando eu cheguei, fizemos uma série de percursos, era um percurso, chamava-se mesmo percurso, com a Madalena Vitorino, no Centro Cultural de Belém. Foi um projeto um pouco piloto, que na altura, entre 2002 e 2004, tocou 4 cidades de Portugal, criou uma rede quando elas não existiam, e no fundo a ideia era um pouco, e falo disto também porque tem a ver um pouco com o nosso Lavrar o Mar, era pôr um fogo em esta cidade, um fogo que podia arder além da nossa passagem. A nossa passagem era uma passagem muito limitada no tempo, eram 3 anos, com uma grande programação nacional e internacional, com residências artísticas, criações, etc. E depois aquilo que deixávamos na cidade era este fogo que continuava a arder e que dava vontade às pessoas de, uma vez encontrada a arte, não deixá-la ir embora, guardá-la com eles. Esse fogo, em alguns sítios, ainda arde. Foi um projeto, de facto, muito grande e fundador no fundo, da filosofia ou do pensamento que os nossos projetos acabaram por se desenvolver. Às vezes nós trabalhamos juntos, outras vezes trabalhamos separadamente. Já se percebeu que os vossos percursos se uniram a dada altura, não é? Sim, eu encontrei Madalena e depois fui para Portugal, começamos a trabalhar em conjunto em este grande projeto que era os percursos. Depois eu fiquei no Centro Cultural de Belém na programação de teatro e novo circo e depois continuamos com uma série de outros projetos, em particular também aqui no Algarve. Tinha uma rede que chamava-se Movimenta-te em 2011, acho, agora vou um pouco à memória, mas que foi também uma experiência bastante interessante com o Algarve Central, em 4 ou 5 cidades do Algarve. Era uma programação em rede que utilizava muito bem os recursos que cada cidade tinha, os teatros, os lugares de apresentação, etc., e também a parte financeira. Não foi fácil, partimos muita pedra, lembro-me na altura, mas no final conseguimos ter um objetivo e um resultado conseguidos. E depois, pronto. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu venho do teatro, eu sou um ator que a um certo momento decidiu de não estar em cena só por ganhar a própria vida, mas por prazer. Então, quando se faz com esta escolha, depois, pronto, tem que se andar por outros caminhos. E outro caminho foi aquele de
olhar também a parte artística como programador, como diretor artístico, como encenador, e depois voltar também em cena, mas ripeto, só por prazer, é por encontrar, porque é qualquer coisa que depois fica dentro de cada um de nós que faz com esta escolha, em particular o teatro. Pronto, este é um pouco o meu percurso entre Itália e depois, agora, nos últimos 20 anos aqui em Portugal. Talvez voltando atrás à gênese do nosso encontro, estávamos no CCB nos anos 90, 96, 97, e com o Dr. Miguel Lobo Antunes, para descobrir aquilo que poderia ser o grande projeto do CCB na altura. Ele quis que o seu grupo de programadores, que éramos todos artistas, e que ele de alguma forma transformou em programadores culturais, é por isso que eu sou programadora cultural, porque tive essa oportunidade. Ele dizia, nós temos que ir lá fora ver as boas práticas, e é precisamente aí, em viagens múltiplas que fiz pela Europa, às vezes com o Dr. Miguel, outras vezes sozinha, encontramos o projeto em que o Giacomo estava inserido, que era uma companhia que ainda existe hoje, que é o Teatro delle Briciole, que tinha uma prática artística na direção do público jovem, um teatro muito interessante dentro de um parque da cidade, e que promovia as artes cênicas, o teatro em especial, numa relação muito íntima entre a juventude, a infância e também o mundo adulto. E aprendi como era importante que os espetáculos para as crianças fossem de tal forma fortes e bons e interessantes e profundos como os pensamos para os adultos. Essa foi uma grande lição que aprendemos nessa fase, e é assim que a colaboração com o Giacomo começa, porque começam a entrar dentro do nosso país projetos que tinham essa valência, essa filosofia, como a Vassilissa, ou a Boneca no Bolso, que é um conto russo que hoje existe no repertório do Teatro Bando e que é talvez uma das obras-primas para a infância, que ensina sobre o ritual do teatro e sobre a inteligência das crianças e a sua capacidade hiper-corajosa de se aventurarem no desconhecido. Sim, este é um espetáculo que, no fundo, tem mais de 4.000 representações no mundo, com 5 ou 6 versões diferentes, e uma destas foi a portuguesa. O próprio espetáculo aqui em Portugal, eu acho que já tem 1.500 representações. E também passou pelo Algarve, nomeadamente em criança, durante a iniciativa Faro Capital da Cultura, sim, em 2005, não é? Sim, onde o bando era residente e apresentou também a Basílica. Fantástico. Passou já as pessoas e as janelas, sim, e as fotografias, não era? E depois passou no Movimento, passou agora no Lavrar o Mar, sim, passou. Sim. É um espetáculo que não é tão bonito, é tão importante para as crianças, que não tem tempo. É mesmo um espetáculo sem tempo. Às vezes vou na rua e encontro uma rapariga bonita, uma mulher jovem, e já me aconteceu virem ter comigo, aconteceu-me 2 vezes, duas raparigas crescidas, mulheres, baterem-me ao ombro e dizerem-me, olha, eu fui Vassilissa. Porque este espetáculo, no fundo, convidava ou resgatava do público uma criança, uma menina, que se transformava na protagonista essencial daquela história, daquela peça. Sim, temos que dizer que a encenação era de Letizia Quintavala. Exatamente, uma das encenadoras da companhia italiana. E é esta visão, esta mistura, esta ligação íntima que se pode estabelecer entre um elemento da sociedade, que neste caso é uma criança, e uma obra-prima, que me interessa muito trabalhar. E era este exemplo. E como é que vocês chegam a Algesur e a Monchique? Como é que surgiu esse projeto? Eu, desde criança, que venho para o Algarve. Os meus pais tiveram como projeto de vida comprar um pequeno terreno com as suas posses na zona da Albufeira, quando era uma aldeia pescatória muito bonita, e nesse terreno cheio de figueiras, construir, o meu pai, porque era engenheiro civil, uma casa com o seu amigo arquiteto. E construíram essa casa para a sua família. Éramos vários irmãos e viemos sempre no verão passar férias aqui. O Algarve, para mim, sempre foi um lugar de luz, de alegria, de mergulho na água. E quando estudei em Inglaterra, por exemplo, onde o sol não existe, durante 6 anos, aquilo que eu fazia, o meu pai era engenheiro da CP e vinha de comboio, porque era mais económico, as filhas solteiras
dos funcionários da CP pagavam muito pouco nas viagens, e eu vinha a correr de Londres, passava por Paris, enfiava-me através de Bordeaux e depois Andaia, e depois vinha direta para Lisboa, metia-me logo no barco para o Barreiro, a correr no comboio do Algarve para ir mergulhar à Albufeira. Os meus 18, 19, 20, 21, 22 anos, para sentir o que era, de facto, para mim o Algarve, a areia branca, o mar e as pessoas que eram tão simpáticas e afáveis. E essa memória de infância levou-me depois, em adulta, a conhecer outras partes do Algarve. Começámos por conhecer Cacela Velha, já com o Giacomo e os nossos filhos, passámos férias aí, e depois, a dada altura, mudamos para a Carrapateira, onde ficávamos numa pequena barraca no meio das dunas que pertencia ao senhor polícia da aldeia. E aí, porque trabalhávamos em Lisboa, sempre nesta atividade que nos caracteriza, começámos a pensar que gostaríamos de ficar mais tempo neste território, que era de uma beleza estonteante, mas onde nada de cultural ou artístico, no sentido contemporâneo do termo, acontecia. E é assim que, devagarinho, começa a nascer este desejo de fazer aqui um projeto. A dada altura, a cabana, porque começa a Carrapateira a ficar na moda, começa a ficar bastante cara, e começamos a pensar, isto é uma estupidez, estar a gastar tanto dinheiro aqui, e é assim que nasce também o projeto de termos uma casa em Algesur, que temos hoje, há 10 anos, temos essa casa. E o projeto de construir aqui um projeto artístico que fizesse esta fusão entre o território fortíssimo que aqui está, a grande complexidade habitacional que este território também tem, Algesur e nomeadamente Monchique, de comunidades estrangeiras que para aqui vieram viver, uma fortíssima cultura local feita de pessoas mais antigas, mas também dos seus filhos e de pessoas que, não tendo nascido aqui, se aproximam destas pessoas mais antigas para aprender a cultura local. Interessou-nos imenso, como outra vez um enigma a desvendar e a transformar em criações artísticas que pudessem interessar as pessoas. E é assim que nasce o Lavrar o Mar. É um momento também muito particular em que acontece o Lavrar o Mar, não é? Depois estava a dizer que de facto não falamos por acaso do percursos. Nós sempre estamos à procura de esta relação entre a arte, as pessoas, o território, e como as pessoas podem encontrar as artes e as artes ser parte integrante da própria vida, não é? Como as comidas, como o ar, como tudo aquilo que faz parte e é uma necessidade para poder viver. Muitas dessas pessoas não conhecem a arte porque não tiveram uma oportunidade. E no fundo, aquilo que estamos sempre a procurar nos nossos trabalhos, que seja em Lisboa ou que seja em outras partes do país e do mundo, é dar esta possibilidade. E agora é interessante chegar ao Lavrar o Mar depois de ter passado por todas estas experiências, não é? De grandes instituições, de projetos diferentes em várias partes, de natureza diferente, chegar em um lugar que é Algesur e Monchique. É um território que não tem teatros, que não tem, que não tem, no fundo, uma política cultural muito desenvolvida. Tem, as câmaras fazem projetos culturais, mas de facto não tem um trabalho de fundo que possa, em qualquer maneira, criar com esta relação que nós estamos a procurar. E é um exercício interessante porque estamos a chegar a um lugar onde não temos nada. Não tivemos, às vezes, um centro cultural de Belém à disposição, não é? Ou outros teatros que andam no país, e agora não temos nada. É de quase chegar a um apuramento de como é possível pôr a funcionar um projeto com nada. Giacomo, é uma das características de muitos espetáculos do Lavrar o Mar, é que as artes fazem aqui do território o seu palco e muitas vezes das pessoas, dos sítios, os seus protagonistas. É ambicioso e às vezes, se calhar, até arriscado, não é? E chegar a um sítio e não ter nada. Como é que se constrói a partir do... Há
uma escola do pensamento artístico, da construção artística que desde os anos 50, 60, quer nos Estados Unidos da América, quer na própria Europa, se aventura a olhar, por um lado, os espaços da vida real como potenciais lugares de uma transfiguração estética e artística. Portanto, há um coreógrafo como o Steve Paxton que se põe num 20º andar de Nova Iorque a olhar para baixo com uma câmara de filmar, e as pessoas, os transeuntes a andar numa avenida qualquer de Nova Iorque, que são aos milhares, cada um tem o seu ritmo, o seu passo, a sua forma de colocar o peso no chão. E isso, ao olhar de um coreógrafo, é uma peça de dança que ele chamou Pedestrians e que trabalhou e desenvolveu no palco, trazer os transeuntes da rua para dentro do palco para que possamos ver uma espécie de sinfonia de ritmos e dinâmicas do próprio andar. E essa ideia de trazer o movimento do cotidiano, as dinâmicas do cotidiano, os espaços do cotidiano para o trabalho e a manipulação e a articulação artística é algo que, de alguma forma, também influencia o meu trabalho de coreógrafa e penso que é o Giacomo também, de uma forma muito diferente. Isso vai fazer com que também se possa ultrapassar uma realidade que existe no nosso país e que não existe noutros, que é estarmos ainda um pouco atrás do tempo que devíamos estar. Nós vamos à Austrália trabalhar, ou vamos à Itália trabalhar, ou vamos à Inglaterra trabalhar, e as pessoas sabem para que é que as artes servem e até gostam de as utilizar como parte do seu cotidiano. Aqui é mais difícil essa relação, a não ser que estejamos em Lisboa e em certos também meios, porque em Lisboa também há muito trabalho para fazer e no Porto, mas essa relação, esse papel que a arte pode ter no desenvolvimento e na vida de uma pessoa não está suficientemente enraizada como ideia. Então é um desafio muito grande ainda hoje aqui em Portugal, esta aculturação que é preciso fazer para que as pessoas possam usufruir da arte como um bem que não é material, mas que pode alterar e modificar a qualidade de vida muito, porque pode ajudar a abrir horizontes, à tolerância, à ideia do certo e do errado, ao fechamento em certas visões da vida. As artes proporcionam a possibilidade do erro. São zonas do pensamento humano e da criatividade e da imaginação que ajudam à própria vida, à própria visão da vida, que eu muitas vezes vejo nas pessoas mais velhas. Quando elas já não têm nada a perder, elas abrem-se como os artistas. Muitas vezes vejo isso aqui no campo e na serra, quando falo com as pessoas. Então é esse saber também que se transporta para dentro destas obras que são criadas no território e com as pessoas. E isso são pequenas ou grandes revelações que, de alguma forma, os artistas estrangeiros que nós convidamos trazem, e agora podemos falar, se calhar, das residências artísticas que vamos desenvolvendo, que cada vez mais queremos que estejam nas mãos também de outros artistas para além de nós os dois. Nós começámos este Lavrar o Mar há 2 anos, estamos na 3ª edição, e somos nós de alguma forma, os cavadores ou os lavradores desta ideia de trabalhar as residências artísticas no território. Mas agora que estamos a meio caminho, já estamos lançados numa dinâmica de trabalho, queremos convidar outros artistas a entrarem com as mãos na terra e começarem a criar com as populações locais objetos que estão para além da visão artística específica do Giacomo e minha, como artistas individuais. Sim, e também é aí que entra a nossa função de programadores, que se funde muitas vezes também. Mas também tem uma questão que é importante, que é sempre ao longo de estes anos e dos nossos projetos encontramos sempre com esta ideia de fazer uma programação, mas que possa ser uma programação que surpreenda os artistas, os públicos, surpreenda no sentido que não cai em aquela rotina que muitas vezes algumas programações atingem, em que o público vai ao teatro e, no fundo,
pouco se importa de saber quello che è o spettacolo che sta programmado, mas tem uma relação no fundo quase de estar, não é? De estar em um ato cultural. Sempre, eu em particular, mas a Madalena também, trabalhamos nesta ideia de mudar as cartas, mudar as regras e tentar sempre de surpreender. Uma pessoa vem ver uma coisa, mas nunca está à espera de aquilo que depois de facto acontece. E questa sorpresa ainda neste projeto do Lavrar o Mar é fortíssima, porque temos lugares que são no meio da natureza, temos a tenda no meio de uma vila montadas em um heliporto, temos a destilaria de Medronho que abrem a porta a atores e contam histórias como o Romeo e Julieta Monchiquense, que é uma grande saga que o Sandro Williams Junqueira está a escrever para nós, e são todos momentos únicos que fazem sentido onde eles estão. Na destilaria, na tenda em Monchique ou no meio da natureza, como foram outros projetos, o Rastilho, ou nas piscinas, como foi o teu projeto para dentro. Ou pôr a arder o castelo de Algesur com um fogo que é bom e que não é o fogo destruidor, mas é o fogo iluminador dos tempos, em que o tempo e a atmosfera de Algesur naquela noite se transformou. Podíamos estar na Idade Média, podíamos estar na Renascença, podíamos estar na pré-história, porque o fogo traz essa essência. Há uma estratégia, no fundo, que nós seguimos no nosso trabalho e que tem a ver com isto. O que é a riqueza que está ali, naquele lugar? Partir de algo que é familiar às pessoas e levá-las numa viagem para o desconhecido, seguindo o trilho dessa riqueza que lhes é familiar e que de alguma forma é sua. Portanto, dar o poder às próprias pessoas que têm o saber das coisas e acompanharem-nos nesse caminho para o desconhecido, que é a construção da obra. E nesse caminhar, elas vão se aproximando dos afazeres da criação e da transfiguração que um intérprete vai fazendo até chegar ao objeto acabado, onde o ponto de partida, que é o saber essencial ou o saber inicial, ou é aquele aspecto da cultura, quando chega ao ponto final, está totalmente diferente. E esse arco, que é o arco da criação, é algo que fica também no conhecimento e na mão das pessoas. E é nesse sentido que o nosso trabalho é muito acessível e é muito popular, mas ao mesmo tempo ele é investido de um pensamento rigoroso sobre a criação e sobre a possibilidade de relacionar tudo isso com aquilo que são os paradigmas em que vivemos no mundo global. Então, trabalhamos localmente, mas com a ambição de podermos criar links com aspectos do mundo global que é preciso que tenhamos consciência deles e que tenhamos qualquer coisa a contribuir também para a sua evolução, para a sua resolução. E questo incontro do pubblico e dos artistas com este território é qualquer cosa tão precioso, seja para o público, não é, que descobre o próprio território a partir das artes, seja para os artistas, sejam pessoas que vivem neste território e que nós tentamos de convidar e fazer trabalhar nas nossas produções, seja a companhia estrangeira que vem e que encontram neste território uma outra maneira de fazer existir a sua própria obra. Esta é questa unicidade que é importantíssima. Uma companhia como o Laica pode fazer o espetáculo em Lisboa, mas se vem fazer o Pipenit aqui, ou um outro espetáculo qualquer, tem uma sua especificidade e vê-lo aqui não é a mesma coisa, porque tem mesmo uma grande e forte unicidade de estes encontros.
E hoje em dia vê-se que os dois municípios de Algesur e de Monchique, os seus responsáveis, estão completamente rendidos à importância desse vosso projeto. Mas no início foi fácil vender, entre aspas, esta ideia a essas duas câmaras? Não foi nada fácil. Não, é porque também foi preciso aferir o discurso, partindo outra vez da mesma ideia da estratégia, foi preciso tornar familiar o nosso discurso artístico, que para as realidades dos municípios que temos aqui, esse discurso nós tivemos que o aprender a fazer. Demorou-nos tempo, até alguns anos, a conseguir aferir as ideias, as palavras e também os meios para que os municípios pudessem avaliar e ao mesmo tempo pensar que poderia ser algo em que eles pudessem acreditar e investir. Sim, eles próprios isso fizeram demorou de facto Sim, tempo. Eles fizeram um percurso connosco, não é? Do início tinham algumas reservas, não é? Também não é fácil dar a perceber o que é o potencial de um projeto como este. Nós sempre do início dizemos, não queremos fazer uma programação, queremos fazer um projeto de fundo cultural no território que fique e que possa, em qualquer maneira, deixar uma grande relação entre a arte e este território. Sim, que possa também existir para além de nós. Exato. Há uma ideia de um projeto que é um projeto para o local e não é um projeto para nós, sobre nós. Eu, Madalena e o Giacomo. Nós somos os meios, somos as ferramentas que põem uma dinâmica em andamento, que deve funcionar depois pelas leis da dinâmica tão bem que vai andar por si quando nós ficarmos mais velhos e não pudermos trabalhar. E depois de serem acolhidos por os municípios, como é que as gentes da terra vos acolheram? Também é a mesma coisa. Foi um percurso também. É um percurso que ainda está ongoing, ainda está a processar-se e a fazer-se. Essa tal falha, que é uma falha histórica, que tem a ver com a história da política do nosso país, em que não se consegue ver claramente a importância da arte numa aldeia, na vida de uma aldeia. É como quando há uma doença psíquica. É muito mais difícil de a aceitar quando há uma doença física. As artes não se veem, a psique também não se vê. Então, nós desculpamos uma pessoa que não consegue andar, mas não desculpamos uma pessoa que faz uma asneira publicamente, porque pensamos que ela está a ser incorreta e ela, por vezes, está só a pensar de outra maneira. E isso são coisas que são difíceis de partilhar, de trocar, Sim, mas este percurso está a dar ótimos resultados, não é? Porque também estas vilas são pequenas e nós encontramos as pessoas em qualquer lugar, não é? No mercado, na rua, sim, etc. É o retorno, sempre a ser com agradecimentos. É o retorno que temos também. Pessoas que se calhar pela primeira vez foram ver um circo contemporâneo ou um espetáculo de comida com teatro, ou um espetáculo de teatro, ou um concerto musical, ficam surpreendidas, é coisa que estava a dizer, ficam surpreendidas e dizem, mas é um espetáculo, mas é muito bom, eu gostei imenso, não estava à espera, é uma coisa diferente. Eu ontem... Tanto que, deixa-me só contar, tem uma senhora que chama-se Maria Antônia, e que ela tem uma horta biológica, é uma horta. E nós gostamos muito de ir comprar os produtos dos nossos espetáculos, às vezes, a esta senhora. Eu já convidei algumas vezes esta senhora com o seu marido a ver os nossos espetáculos. E a última vez ela disse-me que foram ver com este espetáculo que era maravilhoso, que era Bestias, que foi no Odissés, foi uma companhia francesa do Barreau de Velle que fez com este espetáculo, ficou um marco na memória das pessoas. Elas foram e depois ela dizia-me, nós vamos ver a revista,
mas não é a mesma coisa. Nós gostamos mais de um espetáculo de novo circo que da revista. E de uma pessoa já com uma certa idade e que, se calhar, sempre fui ver a revista e aquilo que gosta e a sua referência cultural são estas, mostrar uma coisa completamente diferente é que se calhar nós pensamos que a senhora não está preparada ou pode não perceber, etc. Ao contrário, ela tem os instrumentos todos para perceber qual obra e fica completamente tocada porque tem cavalos, porque fala de uma realidade, de um outro ponto de vista que é a realidade que ela vive cotidianamente. E aí emociona-se. E questa emoção que cresce é qualquer coisa talmente precioso por estas pessoas que no fundo é aquilo que demonstra no fundo o projeto, não é? O resultado que nós estamos a procurar. Há muito trabalho para fazer. Eu ontem estava a distribuir postais e pósteres do espetáculo Novo Circo que vem aí. Estava no Bazar de Algesur, que é uma loja que está na Alta de Algesur, uma zona onde há uma população não é suburbana, é subrural muito forte. Estávamos a conversar sobre os espetáculos que as pessoas já viram e, por exemplo, há um senhor dentro da loja que me diz: nós fomos ver e outras pessoas minhas conhecidas foram ver o Béstias, nós não percebemos nada da mensagem, mas o espetáculo era especial. Isto são palavras textuais de um senhor que estava dentro da loja. É essa a ideia de que tudo tem que ser compreendido do princípio ao fim, tem que ser uma história, era uma vez, tem que se compreender os vários passos e os vários momentos, controlar, como na televisão, como numa linguagem mais fácil, mais concreta, mais real. E tivemos aí uma discussão muito interessante sobre o que é a mensagem que um espetáculo pode ter. Então também estes diálogos são muito fortes e muito interessantes, e ele ficou com o postal do Circo e tal para ir ver sem estar preocupado com a mensagem, com a compreensão da mensagem. Uma questão que é importante falar é a do vil metal, não é? E vocês, para fazerem tudo isso, têm que ter dinheiro. O 365 Algarve ajudou, mas também tem outras fontes de financiamento, as próprias câmaras que também apoiam, não é? Como é que tudo isso se resolve? Sim. O 365 Algarve, no fundo, foi o motor de início do nosso projeto. Foi a primeira edição do 365, onde estava ainda a comissária Dália Paulo, que deu o ponto de partida porque o nosso projeto começasse a desenvolver-se. Entretanto, nós estávamos já a imaginar uma candidatura no Portugal 2020, que necessita sempre de uma contrapartida nacional, e aí os municípios fizeram esta aposta connosco, garantiram esta contrapartida nacional, e aí é que nós temos com estes protocolos com os municípios de Algesur e de Monchique, que acompanham para os próximos 3 anos, como no fundo era o 365 Algarve, o nosso projeto. Que estes protocolos estão quase a acabar também, não é? Porque estamos um pouco preocupados no sentido como é que vai ser o nosso futuro. O 365 Algarve não sabemos se continua ou não. Eu esperamos que com os resultados que não só o Lavrar o Mar, mas que com todos os projetos que na região desenvolveram-se, demonstraram de ser um projeto importante e que tem força para continuar no futuro, mas também a nossa preocupação foi sempre de abrir um pouco mais a participação económica no projeto. É por isso que fomos à DG Arte e conseguimos ter um financiamento que tem a ver com promoção de públicos e constituição de novos públicos, etc., que este ano entrou. E pronto, o Portugal 2020 está a acabar também, porque temos que reinventar, de um ponto de vista económico, também para os próximos anos. Esta é a nossa intenção, claro. Não sei se os nossos parceiros pensam a mesma coisa, mas acho que as fontes de financiamento deste projeto, elas, por serem diversificadas, por termos tentado fazer isso, fazem com que o projeto aponte dinâmicas para o futuro muito interessantes.
O programa 365 Algarve tem um papel importantíssimo neste projeto, na medida em que ele vai também ensinar-nos a conduzir o projeto numa dimensão do turismo, que é muito, muito importante neste contexto algarvio, o turismo fora da época. Por outro lado, os outros apoios dão-nos a possibilidade de podermos estender e abranger a natureza do projeto e a sua filosofia também a outras vertentes e quadrantes. Acabámos de fazer, por exemplo, um espetáculo de canto polifónico para crianças muito pequeninas, onde, de facto, os turistas não têm uma vertente tão forte, mas têm a vertente dos estrangeiros todos, que são muitos deles jovens, pais de crianças pequenas e que estão ávidos de uma programação também artística e de qualidade. Há essa possibilidade que estas diferentes fontes de apoio, como é o caso da Direção-Geral das Artes, na construção de públicos para uma zona muito desertificada e com pouca dinâmica nesta área, que nos autoriza a trabalhar cada vez mais com as pessoas locais, no sentido de as fazer chamar para os espetáculos, como também a nível nacional, podermos trazer, através não só da ênfase que o programa 365 Algarve nos dá, mas também que agora a Direção-Geral das Artes nos ajuda a concentrar. Portanto, o projeto ele vai alargando, não é? E vai diversificando a sua Sim, temos que dizer que o projeto tem um budget bastante importante, não é? Claro. Porque também nós fazemos uma programação que começa em outubro e acaba em maio. É mesmo uma programação cultural. Não é só um festival ou não é só um evento que acontece. Regular, não é? Uma regular, programação regular. Sim. Nós, por exemplo, no início, quando na nossa primeira edição, tínhamos pensado, chegando de Lisboa um pouco, não é? Mas como imagem. De fazer um festival. No final do festival, no final do projeto de Lavar o Mar, tinha um festival concentrado em 2 semanas, em que tinha muitas companhias que apresentavam, etc. Fizemos isso no primeiro ano. No primeiro ano. E rapidamente percebemos que questo não era a programação certa, porque eram muitos espetáculos, porque o ritmo de questo território é outro, é porque, no fundo, as pessoas querem tempo por ver e per ter questo incontro com a arte. Tanto que, no ano sucessivo, modificamos a nossa programação e tentamos que seja mais diluída durante o ano todo, sempre de questo outubro a maio, e que possa cada projeto viver um tempo por ser visto, por ser desenvolvido, comunicado e agora ainda mais preparado, não é? Porque agora as companhias vêm com alguma antecedência, fazem visitas aos lugares, encontram o lugar e começam a dialogar com o próprio território e a partir daí cresce e nasce uma apresentação ou um espetáculo como em questa segunda parte do Lavrar o Mar que vai acontecer agora. Será uma funambulista que é a Tatiana Mosio Bongonga, que fará uma residência dividida em 2 partes, em que ela vai ao encontro das pessoas, quer mesmo andar a proporcionar a experiência de subir sobre um fio e encontrar o seu próprio equilíbrio, que não é só um equilíbrio físico, mas que também é um equilíbrio que tem a ver com a mente, com o pensamento, etc. A companhia XY, que é uma das grandes companhias de acrobatas francesas, estarão no território, em Algesura, em Monchique, a construir uma dramaturgia a partir das vilas, das ruas, das pessoas, etc., para depois apresentar tudo isto no coração das 2 vilas. E esta é aquilo que estava a dizer a Madalena antes, dar a possibilidade aos outros artistas de começar a imaginar esta relação com o território e com as pessoas, não só as nossas obras de criação, mas também as outras entidades, artistas, companhias que vêm e que com um olhar completamente diferente, porque em questo caso são 2 companhias francesas, mas uma, em particular a Tatiana, é francesa, mas também tem outros olhares do resto do mundo com ela, olhar questo território com este pensamento, com estes olhos diferentes e a partir daí ver o que acontece.
Este é um dos próximos grandes desafios. Com a Tatiana, por exemplo, vamos ter uma orquestra que se vai constituir com músicos locais, grande, com dezenas de pessoas, que vão... Uma orquestra de sopros. Sim, de sopros, que vão ser o chão sonoro da sua travessia. E, portanto, este é também um exemplo muito interessante, para além das pessoas poderem experimentar andar no fio e pensar sobre o tema, o assunto do equilíbrio, que toca a todos, a tal familiaridade, o equilíbrio, quando se é muito jovem, quando se é mais velho, quando se trabalha, quando se pensa em economia, quando se pensa na família, quando se pensa em tudo, a palavra equilíbrio está lá. E ela vai trazer esse exercício do equilíbrio para quem quiser experimentar. E depois, em cima disso, temos esta experiência sonora e musical que vai abranger uma grande quantidade de pessoas que vão depois sustentar sonoramente a sua travessia, como também o próprio fio, ele é apanhado em diferentes partes do percurso por voluntários locais que vão agarrar com a sua força uma parte da sustentação e da tensão do próprio fio. Portanto, ela coloca toda a sua confiança nas pessoas daqui que vão agarrar o fio para que ela passe. Portanto, são participações... Sim. Eles próprios, em estes dias, estão... o diretor técnico está aqui conosco, estamos a visitar os lugares possíveis, não é? No meio da natureza, na vila, etc. E é incrível porque é uma maneira por eles entrar dentro deste território, olhar por este território e descobri-lo a partir de discursos, encontros, conversas com as pessoas e com a própria natureza, porque é um território fantástico. Eu ontem fui num sítio que eu nunca tinha ido, onde tem uma visão de aquilo que é a costa vicentina que é deslumbrante. E foste pela mão de um ciclista, não é? Sim, que chama-se João Mariano, que é um fotógrafo fundamentalmente, mas que é um grande ciclista e que chega em estes lugares só com a bicicleta. É que mostrou-me. Tudo isto vai acontecer no domingo de Páscoa. Portanto, é a ideia também da ascensão, a ideia do ar, a ideia da subida. Que o ar é o tema um pouco nosso que é o tema ano, deste ano, sim. Isto, o tempo vai passando, não é? Vocês já várias vezes falaram e é de facto, digamos que a grande característica do projeto é que querem que o projeto fique, que não seja uma coisa passageira. E certamente que mudanças é que notam e, por exemplo, que reflexo é que este projeto de Lavrar o Mar já tem tido, nomeadamente até a nível de públicos, não é? Públicos aumentam. Um exemplo é esta tradição do circo, ainda muito uma mini tradição do circo nos últimos dias do ano e na passagem de ano no heliporto de Monchique. Nós começámos com uma companhia, o Chaptel Alecum, com uma tenda que tinha 300 e poucos lugares e depois passámos para 500 lugares o ano passado, com um espetáculo que no fundo aumenta de dimensão, para que este ano, com o Circo Caital, nós vamos ter 670 lugares em cada noite. Portanto, há de facto uma resposta do público fantástica que nos dá a coragem e a capacidade de fazer esta loucura de trazer à Serra de Monchique, durante 5 noites, 670 pessoas para verem um espetáculo maravilhoso e celebrar o final do ano desta maneira, visitarem uma vila tão bonita quanto é Monchique, oferecer também aos comerciantes locais uma possibilidade de negócio muito interessante, pôr turistas estrangeiros, portugueses de todo o país a visitar Monchique naquela altura e assim fazermos uma enorme festa artística que se, no fundo, coloca num ponto do nosso país que é muito pequenino, mas que naquelas noites fica um espaço grande e amplo e que toca também a internacionalidade. Mas não só este espetáculo de fim de ano que de certeza que mais uma vez irá esgotar, mas também todos aqueles que ficaram para trás nas edições anteriores. Esse aumento de público também vos coloca uma fasquia cada vez mais alta para esta programação do Lavrar o Mar. Sim, é verdade.
Mas nós também. Sim, nós trabalhamos... Não é só o público que nos põe esta fasquia Não, alta. Nós próprios nós temos trabalhamos sempre com uma fasquia muito alta. Vocês já iniciaram não é? com a fasquia altíssima com o projeto, não é? Sim, mas é para normal, isso que não o pode ser de outra o dinheiro maneira. serve também para trazermos companhias de grande qualidade, que não são baratas, trazermos um trabalho de pesquisa muito profundo e fundo, e sermos capazes de oferecer ao nosso público aquilo que de melhor, na nossa perspectiva, existe e pode ser aqui mostrado. Deixa-me falar um pouco dos públicos. Nós, no ano passado, fizemos uma pequena estudo de qual que são os nossos públicos também para perceber quem é que vem ver os nossos espetáculos. Então, através da nossa bilheteria online, é uma pergunta para perceber de onde vêm, se são residentes, se são estrangeiros, etc. E tivemos surpresas bastante interessantes. Não é um estudo exaustivo, evidentemente, mas é uma indicação em um grupo de público, em uma parte do público que é evidentemente uma imagem de como se caracteriza. Então, descobrimos que, no fundo, entre a parte portuguesa, o nosso público português, os 62% são residentes aqui e o 12,6% são visitantes, pessoas que vêm de fora. Nos residentes, temos o Conselho de Algesur com a percentagem maior, de 27,3%. Depois vem Portimão, com 22,5%. Depois vem Lagos, com 17%. Depois vem Monchique, com 14%. E depois tem Lolé, Faro, Silves, Albufeira e outras localidades no Algarve que chegam depois a 19%. Questo quer dizer que, falando do Algarve e em particular de questa região, nós temos um público que é praticamente de todo o Algarve e que nos acompanha nesta nossa programação. Nos visitantes, porque não pessoas residentes no Algarve, temos 51% que vem da Grande Lisboa, di questo 12,6%, un 40% che vem de Odmira, Sines, Santiago do Cacém, nunca parte do Alentejo, um 6,4% que vem da zona centro e norte do país, e depois um ponto percentual resíduo de outros lugares. Porque também tem um público que, e questo de facto está pensado um pouco também para nós, para ajudar, na Páscoa, no final do ano, é um público que vem ao Algarve, vinha já se calhar fazer férias, mas aproveita para vir ver os nossos espetáculos, que é também interessante. E em alguns casos sabemos de pessoas que vieram expressamente de longe por ver. As nacionalidades também. Sim, depois temos 23 nacionalidades diferentes que compõem o nosso público. Tem residentes do Algarve, que são 20%, e os visitantes, porque os turistas que vêm, que são 4,8%. A comunidade maior são os alemães, mas nós sabemos que Algesur e Monchique tem uma grande comunidade alemã, e depois tem ingleses, franceses, italianos, holandeses, etc, etc, etc. Mas também é interessante ver como conseguimos chegar a um público estrangeiro, seja residente, seja visitante, que no fundo é também um dos objetivos do programa 365, também da candidatura do Portugal 2020, e também é um objetivo para os nossos municípios, sim, não é? Para a Direção-Geral das Artes, que temos o apoio para a criação de públicos, não é? Com através do apoio que temos da Direção-Geral das Artes, criar novos públicos para estas iniciativas também, aqui no território de Algesur e Monchique. E em relação ao deixar semente no sentido até da criação, de começarem a aparecer, vocês usam muito artistas que estão já residentes nesses concelhos, portanto, um dia vocês mudam de ideias e saem de Algesur, enfim, a ordem natural das coisas. Haverá gente que possa continuar com este projeto? Nós estamos a trabalhar, de facto, com um grupo grande de pessoas que
nos acompanham nestas várias criações. Exemplo disso é agora a Orquestra Vicentina, através do André Duarte, ou Júnior, que ele utiliza estes dois nomes, que é um ex-músico, o fundador dos Terracota, e que agora quer de facto ficar em Algesur e desenvolver o seu trabalho musical, e é com ele que nós no fundo fizemos este dancing, para além da banda Fogo Fogo, para lhe dar essa oportunidade da criação e do enraizamento de uma nova orquestra para Costa Vicentina. Este é um exemplo. E sempre mais tem pessoas que deixam a cidade porque estão cansados, porque os ritmos já não pertencem, porque têm filhos, porque querem um estar diferente, e tem também a necessidade de ter uma outra ligação com a natureza. É claro que os artistas são mais sensíveis a esta mudança. Muitos artistas estão a chegar a Algesur, a Odmira, a Monchique, neste território. E por nós é interessantíssimo pôr-los a trabalhar connosco. É uma possibilidade por eles radicar-se e não esquecer o trabalho que fazem, não é? São músicos, são pessoas do teatro, são pessoas da dança, eu acho tão bonito poder escolher onde viver e fazer um trabalho que interessa. É quase... Não ter que sair daqui para trabalhar, não é? Exato, Porque é o que sim. acontece a alguns deles. Eles vivem aqui, mas têm que ir trabalhar fora, não é? Sim. E, de fato, também o Algarve não oferece muitas possibilidades, não é? Para artistas, os percursos são difíceis. Isto é bastante importante, esta ligação. E não só deste ponto de vista de criação artística, mas também do ponto de vista de pensamento do projeto, de como o projeto pode continuar sem nós. Não é? Sem a Madalena, sem eu, tem pessoas, estamos a trabalhar com este objetivo, a ideia de encontrar pessoas que estão aqui no território ou que vêm de propósito neste território para poder continuar este trabalho, é porque não seja uma coisa que apareça e desapareça, mas que possa ter uma continuidade no tempo. E eu acho que já se vê, os primeiros resultados se veem, as pessoas necessitam, estão à espera de uma outra edição do Lavrar o Mar que chega. Então, quando é que chegam? Já começa? É porque tem uma necessidade, criamos uma necessidade, não é? No público. Então, esta necessidade tem que estar além de nós. Sim, temos o caso do Rémi Gallet, que é um músico francês que está a trabalhar muito connosco, nesta vertente também do artista que é um produtor, que é um criador, é um organizador, é todo um perfil que também nem toda a gente está aberta a fazer, porque é tudo muito trabalhoso, organizar, fazer, criar, interpretar, e encontramos, por exemplo, nesta pessoa, neste músico, no Rémi, esse gosto. Então, estamos a trabalhar muito com ele também para lhe oferecer a nossa experiência e ele estar perto para poder também perceber como é que tudo é feito e funciona. Por exemplo, esse é outro exemplo. Sim, tem mais e há que muitas outras pessoas, há muitos outros exemplos a aproximarem-se dos nossos métodos, de fazerem, no fundo, participações mais pequenas, porque também têm as suas vidas. Portanto, há toda uma constelação humana que está... Sim, o nosso objetivo é mesmo criar uma equipa, é estar abertos a uma troca, não é? A um diálogo constante com as pessoas que estão ao nosso lado, por encontrar os caminhos certos porque este projeto possa desenvolver-se sempre mais. Exato. Como o nosso tempo está quase a chegar ao fim, se calhar iríamos falar um pouco mais sobre este espetáculo do fim do ano, do novo circo, porque as pessoas têm muito... Quem está habituado a ir aos espetáculos do Lavrar o Mar sabe que em alguns espetáculos, se não compra os bilhetes cedo, não há bilhetes. É bom sinal, é sinal que esgotou, mas neste caso, como temos 570 lugares por 670 por espetáculo, há muitos bilhetes e vai valer a
pena, não é? Portanto, mas o fala-me dia 31 pouco. está quase a esgotar, porque se querem passar o final do ano conosco, tem que ser rápidos. Este é outro fenómeno, por exemplo. No início, o 31 de dezembro era o último, era o dia mais difícil para esgotar. E a partir do segundo ano é o primeiro que esgota. Perceberam que estar conosco no final do ano, com as coisas por comer, com a banda do circo a tocar, etc., é uma outra maneira de viver esta passagem de ano. Este espetáculo é de uma companhia francesa que chama-se Circo Eital. Circo Eital, no fundo, são duas pessoas, o Victor e a Cathy. Ele é muito grande, é um gigante, ela é muito pequenina, é a típica formação de um duo acrobático, onde ela é muito leve e viaja a velocidade e a alturas diferentes. Por muitos anos apresentaram os espetáculos em todo o mundo, dos dois, e o ano passado decidiram ter uma grande aventura. Então, construir um novo chapiteau grande, como já dizemos, e reunir em um espetáculo uma série de artistas que eles tinham encontrado ao longo do caminho e de estas itinerâncias que fizeram um pouco em todo o mundo. E também, o que queriam era falar sobre o circo. O novo circo, o circo tradicional, o que é o circo hoje, qual é a ligação que estes dois circos podem ter. E nasceu questa saison de cirque, que é estações do circo, em que são próprias estações de um ponto de vista meteorológico, onde chove, neve, tem neve, tem ar, tem tempestade, tem um pouco de sol, sim, também, mas também tem números, em questo caso são mesmo números que não são muito típicos do novo circo, do circo contemporâneo, mas aqui são, por exemplo, um particularmente interessante de uma família russa que vem da Ucrânia, desculpe, é meu italiano que entra de quando em quando, e que tem questa specialità da barra russa. É no fundo um palco que é uma tira de madeira apoiada aos ombros de dois gigantes também, em que acrobatas dão saltos mortais e caem em aquela barra que será larga 20, 30 centímetros e não mais. É um número antiquíssimo, que eles vão fazendo. E tudo isto em uma dramaturgia circense contemporânea. Então, esta é a coisa interessante, entrar entre o novo circo, o antigo circo, o circo tradicional, mas em uma visão completamente diferente. E isto tudo para terminar o ano em grande com o Lavrar o Mar. Claro, como sempre. E de cavalos também. E com cavalos também. Com cavalos também. E uma maneira ótima de terminar o ano, mas não termina, de certeza, este Lavrar o Mar, que para o ano tem programação a partir de quando? A partir de fevereiro. Em fevereiro já temos um espetáculo que se chama Evaporo, que tem a ver com o tema do ar. É uma residência artística e depois a partir daí vem o Medronho. Depois logo de seguida na Páscoa... Medronho 2. Sim, o Medronho 2, claro, que vai acontecer no Marmelete e que terá textos do Afonso Cruz, para de seguida termos a Tatiana Mosio Bongonga, que irá fazer uma enorme travessia na região. E por outro lado, para acabar, temos a companhia XY, que são acrobatas que vão tomar as vilas e as aldeias como cenário da sua capacidade de elevar os corpos ao ar até às varandas das casas das pessoas, etc, etc, etc. Todos belíssimos espetáculos, de certeza, para descobrir em lavraromar.pt, certo? Exatamente. Sim, exatamente. Nós, infelizmente, não temos mais tempo para mais. Foi uma conversa extraordinária. Muito obrigado aos nossos convidados, Madalena Vitorino e Giacomo Scalisi. Muito obrigado também. Nossos parceiros. Obrigada. Elizabeth Rodrigues, do Sul Informação. Obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje convosco. O Impressões está de regresso para a semana.